Henrique, irei iniciar a aula 7 do curso de Geografia do Brasil e iremos falar do destaque do relevo mundial. Bom, de início, eu vou retomar a aula anterior que a gente estudou como que forma os principais tipos de rocha. E o primeiro tipo de rocha, eu vou falar da rocha magmática, a rocha ígneas ou magmáticas. São rochas formadas pela solidificação do magma, portanto, formadas diretamente por forças endógenas. Podem ser intrusivas, plutônicas, quando se solidificam no interior da litosfera, como o granito, ou podem ser extrusivas, vulcânicas, quando sua solidificação ocorre na superfície terrestre, sendo o exemplo mais comum o basalto, a mesma terra que tem aqui no estado do Paraná. Tanto as intrusivas como as extrusivas apresentam grande resistência ao desgaste, assim costumam sustentar relevos mais elevados. Então, os relevos de serras são principalmente de rochas magmáticas, rochas que têm grande resistência ao desgaste. Ok? O segundo tipo de rocha é justamente as rochas sedimentares. São originadas nos processos de sedimentação, ou seja, da solidificação dos sedimentos retirados de outras rochas pelas forças exógenas, que pode ser química ou física, se lembre muito bem da aula anterior. São elas que formam as bacias sedimentares. O exemplo mais comum é o arenito. As rochas sedimentares geralmente apresentam baixa resistência aos processos de intemperismo. Então, são aquelas rochas que sofrem um grande processo de intemperismo e, após sofrer o processo de intemperismo, sofre o processo de erosão, que é o processo que leva toda a parte da rocha para um local mais baixo. E esse local mais baixo ocorre a formação das rochas sedimentares. Tem uma compactação e desidratação, assim sofre uma litificação. Essa litificação é justamente o processo de formação das rochas sedimentares. Bom, um outro tipo de rocha que a gente pode ver aqui são as rochas metamórficas. Rochas metamórficas. Apresentam forte dependência das forças endógenas, já que são formadas pela transformação de outras rochas de altas temperaturas e pressão. Há rochas metamórficas de tipos diferentes, dependendo da rocha de origem, do grau de metamorfismo e assim por diante, por isso apresentam diferentes resistências aos processos erosivos. Tem uma característica interessante chamada de xistosidade, que é um tipo de alinhamento das linhas de fraqueza, ou seja, ao longo de um corpo rochoso, existem linhas em que as rochas são menos resistentes à erosão. Esse fato proporciona o alinhamento de vales e serras esculpidas pelas forças exógenas. Então, é nas rochas metamórficas que ocorre o processo de surgimento de vales e serras esculpidas pelas forças exógenas, que é o intemperismo físico e químico. Um bom exemplo desse grupo é o quartzo, rocha altamente resistente ao intemperismo, sustentando relevos elevados como o Pico do Jaraguá, na Grande São Paulo. Então, as rochas metamórficas dão a estrutura do solo paulistano, dando aquela característica de uma serra. Então, tem uma grande resistência aos intemperismos físicos e químicos. Então, aqui está o processo todo. A gente pode ver o magma sofrendo arrefecimento, formando as rochas magmáticas, são rochas bastante férteis. Ela pode ter um aumento de pressão e temperatura e formar as rochas metamórficas, que são aquelas que sofreram uma metamorfose, sofreram uma diferenciação. E essas rochas magmáticas também podem sofrer um soerguimento e sofrer a ação do intemperismo e da erosão. Com a ação desses dois mecanismos exógenos, formam as rochas sedimentares, que é o soerguimento de
da decomposição das rochas dos continentes e dos oceanos, toda a matéria orgânica dos oceanos. Então, ocorre um processo de formação da rocha sedimentar e com a retenção de água, no início tem 50% a 60% de água. Com a retenção de água, sofre um processo de litificação e formam as rochas sedimentares. Você também pode transformar uma rocha sedimentar em uma rocha metamórfica com o aumento da pressão e da temperatura. E todas essas rochas podem voltar a ser magma se entrar no meio pastoso do manto da Terra. Então, quando entra no manto, tem uma alta pressão, uma alta temperatura, e essa rocha entra no seu ciclo da rocha. Bom, a gente tem que falar dos relevos. Aqui só foi uma introdução da aula anterior, falando do processo de formação dos principais tipos de rochas, mas o relevo tem dois tipos. As estruturas do relevo da contraposição entre as forças internas e externas surgem as estruturas do relevo. Estas são os grandes corpos rochosos que sustentam as formas da superfície. Há três tipos diferentes de estruturas: os crátons, as bacias sedimentares e os cinturões orogênicos. O que é os crátons? Os crátons, chamamos de crátons as estruturas rochosas muito antigas, pré-cambrianas, que hoje se mostram bastante desgastadas pela ação das forças exógenas, que é o intemperismo e a erosão. Apresentam predominância de rochas metamórficas e magmáticas. Então, crátons são aquelas rochas aquele relevo bastante antigo. Quando os crátons estão expostos na superfície, geralmente sustentando formas de relevo de média elevação e alto desgaste. Dizem que são escudos cristalinos. Então, o que forma o território de São Paulo são os escudos cristalinos. Não é muito alto, porque sofreu um grande processo de intemperismo químico e físico. No Brasil, os principais exemplos são o escudo sul-amazônico, o escudo das Guianas e o do São Francisco. No mundo, destacam-se o da Patagônia, o Escandinavo e o Sibério. Os crátons podem ser recobertos por espessas camadas de sedimentos no caso das bacias sedimentares. Portanto, disse que são plataformas ou embossamentos cristalinos. As principais plataformas do território brasileiro são a bacia sedimentar do Paraná, do Amazonas e do Parnaíba. Então, aqui está a bacia sedimentar do Paraná. Então, tem os crátons, sofre um processo de erosão. Essa erosão ocorre uma formação de uma bacia sedimentar. E essa bacia sedimentar no Brasil pode ser do Paraná, do Amazonas e do Parnaíba, que é no estado de São Paulo. O que são os cinturões orogênicos? Os cinturões orogênicos são formados pelos dobramentos orogênese, que por sua vez é uma consequência da tectônica de placas. Então, se lembra quando existiu o encontro das placas tectônicas, ocorre um processo de formação de um relevo que um entra, sofre a subducção e o outro sofre um dobramento, crescendo em altitude. Os melhores exemplos são as grandes cadeias montanhosas dos Andes, do Himalaia e dos Alpes, que são chamadas de dobramentos modernos. Estes, por serem relativamente recentes, menos de 100 milhões de anos, sofrem pouco desgaste, apresentando altitudes bastante elevadas. Então, são relevos que estão se formando agora com o encontro das placas tectônicas. Podemos ver no mapa a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas do leste dos Estados Unidos, a cadeia Atlas do norte da África, os Alpes suíços e os Alpes da Itália, também da Espanha, toda a Cordilheira do Himalaia no norte da Índia, que faz o processo das monções orientais, e alguns encontros de placa tectônica na parte asiática, nas ilhas asiáticas do Oceano Índico.
Bom, no Brasil não são encontrados dobramentos modernos, porém a faixa de cinturões orogênicos antigos, ou seja, estruturas que foram dobradas há muito tempo e que hoje se apresentam muito desgastadas. São os principais cinturão orogênico do Atlântico e de Brasília. Essas faixas de dobramentos antigos estão desgastadas até suas raízes, ou seja, é como se fosse possível retirar 350 metros de rochas do mais do que 4.000 da Cordilheira dos Andes para ver o que há lá embaixo. Então, o nosso processo de dobramento já se encerrou na escala cronológica e nossa estrutura, nosso relevo só foi passando por sucessivos desgastes, o que fez com que o território brasileiro não tivesse locais tão altos, porque já ocorreu o processo de dobramento no Brasil. Assim sendo, as rochas que formam tais estruturas foram submetidas às grandes pressões e temperaturas, dando origem às rochas metamórficas de alto grau, além de muitas intrusões graníticas. São, por isso, ambientes ideais para a formação de grandes jazidas de minérios metálicos, como o quadrolífero ferrífero, em Minas Gerais. Então aqui a gente pode ver a estrutura geológica do Brasil. A gente vê são coberturas sedimentares correlativas ao brasileiro. A gente pode ver na mais verde as bacias sedimentares faranezoicas, amazônica, do Maranhão e do Paraná, as faixas de dobramentos do ciclo brasileiro, de Brasília, do Paraguai e do Atlântico, como essa corzinha aqui, ó. Essa corzinha aqui. E os crátons pré-brasilianos da Amazônia, do São Francisco e do Sul Rio-Grandense. Então, a estrutura geológica do Brasil tem as bacias sedimentares, os dobramentos antigos, né, os antigos dobramentos e os crátons pré-brasilianos. Então, a gente vê que nosso país tem uma grande área com bacias sedimentares, formado justamente com o desgaste desse relevo que um dia já foi bastante alto. Os cinturões orogenéticos antigos, quando recobertos por camadas de sedimentos, também são denominados de plataformas ou embaçamentos cristalinos. Portanto, esses cinturões e os crátons juntos formam todo o embasamento cristalino do território brasileiro, sobre o qual existem algumas bacias sedimentares. A gente viu aqui as estruturas do relevo do mundo, então os principais os principais dobramentos modernos, devido à grande dinamicidade das placas tectônicas, com aquele processo de deriva continental, onde as placas tectônicas estão sempre em movimento e algumas acabam se encontrando de um fator convergente. Essa convergência cria os novos dobramentos modernos e ocorre uma subducção da placa que é mais pesada, geralmente a que está na água. Essa subducção forma novamente a pasta, né, forma novamente o magma, e esse magma pode ser exposto em outro local. Mas na outra placa, aquela que está sofrendo o processo de dobramento, ocorre uma grande elevação da altitude. Bom, é fundamental que a gente entenda o que são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares se formam em regiões que, no passado, foram grandes ambientes de sedimentação, ou seja, locais que recebiam sedimentos das áreas vizinhas. Dessa maneira, elas são formadas pela sobreposição de grandes camadas de rochas sedimentares sobre o embasamento cristalino. Então aqui a gente pode ver que vai caindo, tem como se fosse uma bacia, e esse local, como se fosse uma bacia, vai caindo bastante sedimentos com a erosão, e ela vai se juntando, formando várias linhas. Então aqui está um sedimento do mar, ocorre depois mais sedimento, aumenta a pressão daqui e forma as rochas sedimentares. Então a maior parte dessas bacias se formou em áreas de antigos lagos ou mares pouco profundos, sendo posteriormente sorguidas pelas forças endógenas. No caso do Brasil, as maiores bacias sedimentares são as do Paraná, da Amazônica e do Parnaíba, chamado também do Maranhão. As formas de relevo.
Então aqui as bacias sedimentares, como que se formam. Bom, aqui vamos falar das formas de relevo. As formas de relevo sobre as estruturas, se desenvolvem e formam os relevos. As principais formas são os planaltos, as planícies e as depressões. A diferenciação entre elas não se dá pela altitude ou simplesmente pelo formato. Na verdade, a diferença se estabelece de acordo com a identificação dos processos de formação do relevo pelos quais uma determinada área está passando. Para ficar mais claro, veja cada um dos casos mais específicos. Então vamos entender o planalto. O que é o planalto? Ao contrário do que se pensa, os planaltos não são necessariamente os terrenos altos e levemente planos. Na verdade, são áreas onde os processos de desgaste são maiores do que a deposição, ou seja, regiões que estão perdendo material a ser erodidas. Aqui é um planalto. Por que é um planalto? Porque além de ser alto, é um local que está sofrendo grande intemperismo e posteriormente a erosão. Então a erosão vem para a região mais baixa. Essa erosão, portanto, traz o sedimento da região mais alta e a gente deriva, ou a gente conceitua os planaltos como uma região que sofre mais intemperismo e erosão do que as regiões da planície. A planície não sofre tanta erosão como a dos planaltos. Aqui chove, cai sedimentos e vem a erosão para as regiões mais baixas. Então, os planaltos não é só locais altos, e sim locais que está presente nesse local os processos de desgaste maior do que de deposição. Portanto, está ocorrendo um processo maior de erosão do que de sedimentação. Vamos para as planícies. Planícies são áreas onde os processos de deposição têm predominância sobre os de desgaste, ou seja, formados pelo recebimento de sedimentos de áreas vizinhas. Então, as planícies são locais que recebem a erosão de locais altos, por exemplo, planaltos. Então, não ocorre tanto desgaste numa planície, ocorre mais a deposição de sedimentos, o que faz que esse relevo seja uma planície. Como podemos ver, uma grande planície, a planície do Amazonas, é uma plano mesmo, é tudo planinho, um rio aqui com seus meandros. Aqui é um meandro e os rios plano, o que não dá tanta velocidade para cortar o rio ser reto. Então faz com que o rio crie meandros. Aqui é uma grande planície, a planície do Amazônia. O que são depressões? Bom, as depressões são apenas lugares que estejam abaixo do nível do mar. Estas são as depressões absolutas. Depressões, em geral, são áreas mais baixas que outras em seu entorno. Contudo, não estão em processo de formação como as planícies. Pelo contrário, elas são originadas de longo período de desgaste. Então, a gente não pode falar que uma planície é uma depressão. Não. A depressão é um local que está baixo por um longo processo de desgaste, o que fez com que formasse uma depressão em relação a outros planaltos. Então, aqui por ter tido grande processo de desgaste, criou uma depressão em torno de dois planaltos. Então, a depressão não é uma planície, e sim um longo processo de desgaste, um longo processo de eventos exógenos que fizeram com que criasse uma depressão ao redor de grandes planaltos. Vamos agora para os tabuleiros. Os tabuleiros constituem terrenos baixos e muitos planos. Confunde-se muitas vezes com as planícies. Porém, são formas originadas de antigas planícies que hoje não mais passam pelo processo de sedimentação, geralmente por ter sido surgidas pelo movimento tectônico. A gente pode ver os tabuleiros como um processo que houve a criação dos desdobramentos, mas ocorreu um grande processo de desgaste e que hoje não sofre mais o processo de sedimentação. Não tem mais sedificação no local, então não é um local baixo, é um local um pouco alto, mas que não sofre um processo de sedimentação. Portanto, os tabuleiros
são as rochas propriamente ditas. Aqui tem a rocha que não está passando pelo processo de intemperismo. Um outro tipo de relevo são as cuestas. Nunca se esqueça desse tipo de relevo. Caracterizam as bordas das bacias sedimentares brasileiras. Um lado é virado para fora da bacia, escarpado, com bastante declive, e o outro é virado para o interior daquela, em declive muito suave. Então aqui está uma cuesta, ó. Aqui está bastante equilibrado, escarpado, é aqui, e aqui entra na bacia sedimentar. Então é região alta e vai caindo suavemente. Então aqui, ó, esse lado aqui é a escarpa, o escarpado, ok? Aqui que se forma, é assim que se vê uma cuesta. A cuesta tem uma ponta e depois vai descendo de novo para uma bacia sedimentar, para uma região de baixa, onde possa abrigar bastante sedimentos. Bom, vamos para os destaques do relevo mundial. Bom, os processos de formação de relevo, como visto anteriormente, produzem uma enorme diversidade de formas estruturais e tipos de rochas na superfície do planeta. Porém, não nos interessa aqui o estudo em detalhe de cada forma de relevo terrestre. Como já foi dito, o mais importante ao estudarmos o relevo, especialmente para o vestibular, não é decorar os nomes, altitudes e tipo de rocha, e sim entender os processos que produzem essas variações. No entanto, existem algumas unidades de relevo mundial que são mais importantes para nós. A seguir, falaremos um pouco sobre elas. A primeira, a gente vai falar da América. A América, aqui do lado esquerdo está a América do Sul e do lado direito está a América do Norte. Bom, as Américas do Norte e do Sul têm um relevo bastante parecido. Na costa oeste de cada delas encontramos dobramentos modernos, sustentando amplas cordilheiras de montanhas. A estrutura recentemente dobrada, período terciário, confere a estes dobramentos modernos uma altitude bastante elevada. Então aqui a gente consegue ver o Andes e também a grande montanha rochosa dos Estados Unidos, da costa oeste dos Estados Unidos. Bom, na América do Sul temos a Cordilheira dos Andes, cujos pontos mais altos é de 7.000 metros acima do mar. Localiza-se no Monte Anglacoa, na Argentina. Na América do Norte, os dobramentos recebem o nome de montanhas rochosas. Entre as cadeias de montanhas desta última cordilheira, encontramos grandes planaltos e extensas bacias sedimentares. Bom, é importante destacar a ocorrência de uma grande falha tectônica na Califórnia, denominada Falha de Santo André, ou Saandras. Graças a esta falha, ocorre deslocamento de rachas sobre grandes cidades da região, como São Francisco, o que produz inúmeros abalos sísmicos, alguns imperceptíveis, outros destruidores. Então aqui, ó, tem uma falha, a falha de Saandras é aqui, ó, próximo à Califórnia, onde ocorre muitos abalos sísmicos que pode ser destruidor. No outro lado da América do Norte e do Sul, próximo à costa leste, portanto aqui e aqui, existem cadeias de montanhas de formação bem mais antigas, pré-cambriana, e também por isso com altitudes mais modestas. No hemisfério norte destacam-se os montes Apalaches e o escudo canadense, que se localiza na península do Labrador. Já na América do Sul podemos encontrar o escudo brasileiro e o das Guianas, ambos sustentando relevos planálticos com a presença de serras como a do Mar e do Espinhaço. A Serra do Mar é no litoral de São Paulo e toda aquela faixa do Sudeste. Na região das planícies centrais da América do Norte, em que se encontra, então, pelo centro das Américas, estendem-se grandes planícies ou depressões e planaltos de baixa altitude. Na América do Sul, aparecem com maior destaque a planície amazônica e a platina. Na América do Norte, encontramos as grandes planícies centrais, que na área canadense recebe o nome de Praire. Nas regiões das planícies centrais da América do Norte, em que se encontra a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, destaca-se a existência dos grandes lagos. Então aqui tá os grandes lagos, aqui ó. A origem desses grandes reservatórios de água
importantes para o transporte, a pesca, a irrigação e o consumo doméstico de água nos dois países. É por causa da erosão provocada pela ação das grandes geleiras, que criam depressões hoje preenchidas pelas águas das bacias hidrográficas que drenam a região. Outro destaque importante das planícies centrais da América do Norte é a bacia hidrográfica dos rios Mississippi e Missouri, abrangendo 2/5 do território dos Estados Unidos. Ela tem nascentes nas Rochosas e nos Apalaches, constituindo-se como uma importante fonte de água e energia elétrica para o país, além de ser intensamente utilizada para o transporte por causa das grandes obras nela efetuadas. Então a gente estudou o relevo das Américas. A gente percebe que tem uma semelhança entre a costa leste e oeste, e a gente percebe alguns locais que são bastante importantes, como os rios Mississippi, Missouri, os grandes lagos formando com os Estados Unidos e o Canadá. No Brasil, os Andes, os Planaltos e as grandes planícies da Amazônia, e também a planície a planície da Platina. Bom, vamos agora para a Europa. A Europa é um continente bastante recortado, o que determina a existência de várias penínsulas. As penínsulas são grandes braços de terra que avançam sobre o mar a partir do continente. As principais penínsulas europeias são a Ibérica, a Escandinava, a Itálica e a Balcânica, como é possível observar no mapa a seguir. Então aqui está as grandes penínsulas: a Escálvia, Ibérica, Itálica e a Balcânica. Balcânica, que é um território grego. Bom, o relevo europeu é caracterizado por extremas planícies centrais, circundadas por cadeias montanhosas de diferentes origem e idades. Existem os dobramentos modernos, formados por meio da orogênese, presentes no sul do continente, assim como as cordilheiras mais antigas, localizadas no leste e no norte do continente. As mais importantes cordilheiras são Pirineus, estendidas por mais de 500 quilômetros, desde o mar Mediterrâneo até o Oceano Atlântico, na fronteira entre a Espanha e a França. Seu pico mais elevado é o Aneto, na Espanha, com 3.400 metros acima do mar. Por causa das suas características geológicas, tem algumas regiões de extração de minério de ferro, hoje em decadência. As cordilheiras dos Alpes, principal cordilheira montanhosa da Europa, seu pico é no Monte Branco, em 4.800 metros acima do mar, e sua extensão é de aproximadamente 1.200 km. Formada pelo choque das placas tectônicas da Europa e da África, essa cordilheira é o berço de importantes rios europeus, como o Ródano, o Pó e o Reno. Então, tem a nascente, né, do Ródano, que vai para a Bélgica e Holanda, e o do Pó, o do Reno vai para a França. Os países pelos quais se distribui são França, Alemanha, Itália, Suíça, Liechtenstein, Áustria e Iugoslávia. As cordilheiras dos Alpinos é a cordilheira de montanhas que se estendem por todo o território da Península Itálica, chegando até a ilha de Sicília. Neste seu extremo sul, localiza o Monte Etna, 3.274 metros de altitude acima do mar. E é onde está o maior vulcão em atividade na Europa. Bom, tem também a Cordilheira dos Balcãs. É uma cordilheira localizada no nordeste da Península Balcânica. Tem altitudes mais modestas, sendo por isso bastante povoada. A maior parte está localizada na Bulgária, mas também se estende pela porção leste da Iugoslávia. Existe a Cordilheira dos Cárpatos, cadeia de montanhas localizada no leste europeu, distribui-se pela República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Ucrânia e Romênia. Foi formada no período terciário pelo surgimento derivado dos movimentos das placas tectônicas da Europa e da África. Tem grande importância para a extração mineral, ferro, ouro, prata, cobre, chumbo e zinco, e para a produção de energia para hidrelétricas, porque, como tem região alta, tem uma grande energia potencial gravitacional, o que essa água ganha energia potencial gravitacional e gera energia cinética, e essa energia cinética gira turbinas e gera energia.
Tem também a cordilheira a cadeia montanhosa da Cáucaso, do extremo leste da Europa, distribui-se entre a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, formado por dobramentos e montanhas de origem vulcânica. O Cáucaso apresenta altitudes acentuadas, o Monte Elbrus com 5.642 metros de altitude e relevo bastante acidentado. Tais características criam na região um mosaico de povos relativamente isolados, com línguas e culturas bastante diferenciadas. Existe também os Montes Urais, é uma cordilheira formada por dobramentos antigos, tendo apenas algumas áreas soerguidas recentemente, no período terciário. Estende-se por mais de 2.000 km do Ártico até a bacia do Mar Cáspio, ocupando terras da Rússia e do Cazaquistão. Foi definida como a divisão física entre a Europa e a Ásia. Sua importância econômica está ligada à extração mineral, principalmente de minério de ferro e cobre. Tem também os Alpes Escandinavos, dominando a maior parte da Península Escandinava. Essa cordilheira constitui-se como um grande escudo pré-cambriano, na qual as geleiras se incumbiram de escavar profundos vales glaciais denominados fiordes. Estende-se principalmente, aqui está as fiordes, aqui está o Alpes e aqui as fiordes. Como que isso aqui foi feito? Pelas geleiras escavando esses vales. Então aqui como é um vale, mas quem escavou isso aqui foi o peso da geleira. Então a massa está no local alto e ela tem uma grande energia potencial. Ela vai escavando todo o relevo, toda essa cordilheira, formando esses grandes fiordes. Então quem faz os fiordes é o gelo, é o processo de queda de um grande corpo de gelo. Estende-se principalmente pela Noruega e pela Suécia, os fiordes, tendo também uma pequena porção na Finlândia. Bom, vamos agora para as regiões baixas e os rios da Europa. Dentro das extensas planícies europeias existem alguns maciços antigos bem destraçados, como o maciço central francês, o maciço renano na Alemanha, o planalto central russo e o planalto do Volga na Rússia. Os baixos planaltos e as planícies europeias são cortados por importantes rios, alguns intensamente utilizados para transporte. Os mais importantes entre eles são o Reno, nasce nos Alpes e atravessa a região mais industrializada da Alemanha, Vale do Ruhr, sendo este um dos seus principais afluentes. Por isso, é muito utilizado para o transporte, desaguando nas proximidades de Roterdã, Países Baixos, cidade que tem o porto mais movimentado da Europa. Tem o rio Sena, nasce no maciço central francês e deságua ao norte da França. Para atravessar Paris, também tem grande importância para o transporte. Por atravessar Paris, também tem grande importância para o transporte. Tem o Ródano, nasce no maciço central francês e deságua no Mediterrâneo, sendo uma importante porta de entrada para os produtos importados pela França, dos países do norte da África, principalmente do petróleo. É intensamente aproveitado para a produção de energia elétrica. Tem o rio Danúbio, nasce nos Alpes alemães e atravessa a Áustria, a Hungria, a Eslováquia, a Croácia, a Iugoslávia, faz a fronteira entre a Bulgária e a Romênia e finalmente deságua no Mar Negro. Tem grande importância para o transporte. Tem o rio Pó, nasce nos Alpes italianos e deságua no Mediterrâneo, após atravessar a região mais industrializada deste país, tem importância para o transporte e para a produção de energia elétrica. E tem o rio Volga, é o rio mais importante da Rússia, nascendo nos Montes Vandai, localizados no Planalto Central russo, desaguando no Mar Cáspio. É o rio mais extenso da Europa, 3.690 km. Na Rússia é bastante utilizada para o transporte e para a produção de energia elétrica. Bom, falei dos principais rios, vamos agora para o continente asiático. Com relação ao relevo do continente, é interessante destacarmos que a placa tectônica da Ásia está em contato dinâmico com outras três: as das Filipinas, a da Indo-Austrália e a do Pacífico.
Essa condição determina todo o seu relevo, que tem como característica geral uma grande diversidade de formas, contando com dobramentos modernos e maciços antigos, ambos entrecortados por importantes planícies fluviais. Vamos ver os principais relevos. Bom, existem os planaltos antigos e desgastados. Destaca-se aqueles das duas maiores penínsulas do continente, a da Índia, com o seu planalto do Deccan, e a Arábica, na qual se localiza o planalto da Arábia. Tem as planícies fluviais, são cortadas por importantes rios que as tornam locais excelentes para a agricultura, principalmente do arroz. As mais importantes da Ásia são as planícies da Mesopotâmia, envolvendo os rios Tigres e Eufrates, a planície Indo-Gangética, formados pelos rios Indo e Ganges, localizada no norte da Índia, e na planície da China de leste, formada pelos rios Honghe-ho, amarelo, e Yangtze-Kiang, o rio azul. Tem também o relevo do Himalaia, é a mais alta cadeia montanhosa do mundo. Tem como pico o Monte Everest, 8.848 metros de altitude acima do mar. Ela foi formada pela penetração da placa asiática da placa índia. Então, são duas placas se conectando, e essas placas, com o processo de dobramento, tem o surgimento das cordilheiras do Himalaia, com o pico mais alto do mundo, o Monte do Everest. Tem um relevo extremamente acidentado e de difícil transposição, sendo por isso uma região pouco povoada. Então, o Himalaia aqui, ó, é uma região pouco povoada porque é muito acidentada. Bom, aqui está mostrando o processo da placa Índia com a Ásia, então Indo-Asiática. Aqui está formando o Himalaia aqui, ó. Tá vendo que está tendo uma subdecção e a outra está sofrendo um processo de dobramento. Isso está abrindo uma faixa oceânica que aqui criam as novas ilhas do mar do Oceano Índico. Então aqui o Everest está cada vez mais alto, porque é um processo de dobramento moderno. Tem as ilhas vulcânicas. No Oceano Pacífico encontram-se grandes arquipélagos formados por vulcanismo. Um exemplo importante é o Japão. Estas ilhas foram criadas pela ação dos vulcões formados nas regiões de encontro das placas tectônicas. Por se localizarem nessas áreas, tais ilhas estão constantemente expostas a erupções vulcânicas e abalos sísmicos. Então, com o processo de surgência de novos relevos no mar, principalmente no mar do Pacífico, ocorreram o surgimento de grandes ilhas, e essas ilhas hoje dão a característica do país chamado Japão. Bom, vamos para o relevo da África. O relevo da África é relativamente simples. Seu litoral é menos recortado dentre todos os continentes da Terra. Predominam os maciços antigos que sustentaram planaltos bastante desgastados, entre eles o planalto da Etiópia e o da Bié. Três importantes exceções se destacam da monotonia desses relevos. São a cadeia do Atlas, dobramentos modernos localizados no norte do continente. Aqui, ó, cadeia dos Atlas, se estendendo pelos territórios do Marrocos e da Argélia. Bacia do Congo, bacia sedimentar localizada no centro-oeste do continente africano. Bacia do Congo está aqui, ó, é uma mata equatorial. Sobre ela existe uma importante bacia hidrográfica, o que recebe o mesmo nome, derivado do seu principal rio, o segundo maior do mundo em volume d'água, perdendo apenas para o da Amazonas. E tem o Planalto dos Grandes Lagos e o Rif, localizado na região centro-leste. Aqui, ó, aqui está os planaltos do centro-leste. Aqui está os grandes planaltos. Este planalto destaca-se pela formação de altas cadeias de origem vulcânicas, Monte da Quênia e Monte do Kilimanjaro, com uma vasta área de falhamentos em seu interior. Estes falhamentos provocam o rebaixamento dos terrenos, formando a região que é denominada Rift Valley, na qual surgem os grandes lagos como Tanganyika na Tanzânia e o Nyassa no Malawi. Então aqui está os lagos, aqui está um processo aqui está os principais rios: o rio do Congo, o rio do Nilo, rio Níger, o Nilo Azul. Aqui é onde nasce o rio, e o rio Orange, que passa pela África do Sul. Então os principais rios
da África. Bom, aqui está a Oceania, recortada por uma grande planície central, tem os planaltos e também tem as regiões altas aqui na Nova Zelândia, na capital Melbourne, ok? Esta foi a aula de hoje, dando destaque para os principais relevos do mundo, e a próxima aula a gente vai entrar para os relevos do Brasil, estudar todos os relevos e todas as classificações. Classificação de Haroldo de Azevedo, depois de Aziz Abissaber e depois o atual que é os domínios os relevos brasileiros segundo Jurandir Ross. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!